Ai, quarta-feira, dia 9 de julho, a live aqui, como é que é isso? Uma quarta-feira de inverno, um frio louco aqui em Nova Friburgo, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu ainda gripada, saindo de uma gripe aí que me pegou de jeito na quinta-feira passada. Amanhã vai fazer uma semana. E aí intensifiquei tudo que podia para poder colocar essa energia para cima. E hoje temos a live aqui sobre yoga do riso. Como é que é isso? Yoga do riso. Você já deve ter escutado falar, eu acredito. Aguardando aqui as pessoas chegarem. O convidado é Henrique Moraes, que ele, se eu não me engano, é de Niterói, mas já está morando em Nova Friburgo faz alguns anos. A minha voz, assim que o pessoal começar a chegar aqui, quero perguntar se estão me escutando direitinho, porque eu ainda estou um pouquinho surda, né? E quero saber como é que tá a conexão, se o convidado está chegando por aqui, o que a gente pode fazer essa live hoje. Porque na semana passada a live que eu fiz deu um probleminha. Simone Lucena, será? Acho que sim, que chegou aí. Simone, você consegue me escutar? Porque eu tô um pouco rouca e eu queria saber só se a minha voz está chegando aí de boa, vamos dizer assim. Simone Lucena, que está por aqui, é instrutora de yoga também, se eu não me engano. E é isso, hoje a gente vai falar sobre yoga do riso. A minha filha também é instrutora de yoga, dá aulas online. E o Henrique Moraes dá aula aqui em Nova Friburgo, nessa cidade gelada, demais da conta. Eu vou convidar aqui, que eu acredito que o Henrique já esteja chegando aqui. Minha voz está horrorosa, gente. Essa live, quem diria que eu ia pegar uma gripe danada? Foi assim, encontrei uma pessoa na rua, não sei por quê. A pessoa nem me encostou nada, mas eu achei que eu vou ficar gripada. E não é que eu fiquei gripada? Que loucura. Henrique deve estar chegando por aí. Quero conversar com o Henrique sobre yoga do riso. Eu quero saber. Oi, Henrique, chegou, né? Eu mandei um convite para você, dá uma olhadinha. Se por acaso o convite não chegou para você e você quiser pedir para entrar, já vi que você está aqui. Vou aceitar agora. Já aceitei também. Como na semana passada eu tive um problema aqui, eu e Henrique fizemos um teste antes aí durante a semana, para hoje ter certeza que ia rolar tudo certinho. Aqui aparece para mim, Henrique não pode participar. Eu não sei porque o Instagram faz isso, mas daqui a pouco vai acabar rolando. Eu espero, né? Porque para isso nós fizemos o teste antes, deu certo, conseguimos passar por aqui sem nenhum problema. Eu, inclusive, cheguei a notificar. Uau, que bom, que bom. Eu cheguei a mandar mensagem para o Instagram, né, pedindo ajuda e relatando os probleminhas que eu tenho tido aqui. Mas que bom, não vamos falar de problemas, não. Que bom que você chegou. Deixa eu só conectar aqui que... Tá. Só um pouquinho. Veja aí direitinho, gente. Esse é o Henrique Moraes, o convidado para a nossa live de hoje para falar sobre yoga do riso. Eu estou aqui com um chazinho de camomila, não, eu fiz de erva doce com louro. Fiz um chazinho aqui para poder ir aquecendo, né, a garganta e também hidratando. Tá me escutando? Como é que tá por aí? Tá? Eu estou escutando baixinho, mas a gripe roubou todos os meus sentidos. Tá tudo pela metade. Que tristeza.
Estou te Que bom. escutando bem. Ai, Só estou tentando posicionar aqui para eu não ficar tão no escuro. sim, mas tá bom, agora tá Tá legal, bom? hein? Tá bom, tá bom. Então, gente, Henrique tem um espaço. Eu conheci o Henrique Moraes durante o WCD, um evento super bacana que nós tivemos aqui em Nova Friburgo em abril e pelo mundo afora, né? Tivemos o WCD, que é o World Creativity Day, o Dia Mundial da Criatividade. Só que aqui em Friburgo não foi um dia, foram vários dias, várias emoções. Eu já tinha escutado falar na yoga do riso, mas nunca. é, Ai, olá, meu filho é autista, o Caio. Ah, bacana, boa noite. Esse é o da Cíntia, minha cunhada, né? Bacana. Ela, ela sempre marcando presença. O meu afilhado, né, meu sobrinho, ele é autista do tipo 1. Corrige aí, Cunha, se eu estiver errado. E E, sabe que eu conheço, eu acho que eu conheço a Cíntia? Cíntia, coloca aí para mim, porque um dia eu estava olhando o Instagram, o Henrique tem um espaço na Rua Portugal, em Nova Friburgo, que é Integrados Corpo e Mente. E parece que marcaram alguma coisa assim. Eu olhei, oi Sheila, sou a filha da Dorinha. Ah, eu sabia que eu te conhecia, Cíntia. Já fizemos caminhadas juntas. Você acho que saiu do meu grupinho de caminhadas, mas volta para lá, Cíntia. E eu comentei, não esqueci, que eu quero fazer uma live com a Cíntia, com o filho dela, para é, falar. E olha, nem sonhava que ela era sua cunhada. Olha só que bacana, né? e ela tem uma história muito bacana porque o Caio, né? Só um parênteses aqui, né? Para a gente entrar no nosso papo, porque o Caio, depois que ela criou esse grupo, né? O, teve uma mudança muito grande, ele melhorou muito e, e o que acontece? Ela criou com a intenção assim, ela desde quando o Caio era pequeno, ela tinha uma curiosidade para saber como é que seria o filho dela adulto, né? E aí quando o Caio ficou adulto, ela falou assim, a minha questão, a minha preocupação, o meu questionamento deve ser de outras mães, né? Sim, Então ela deu um estalo nela, ela falou assim, vou criar esse grupo, não só para ajudar as mães, mas também para o Caio, né? E foi muito bom para o Caio, criou no TikTok, tá com 130, Cunha, me corrija aí. Normalmente sempre vai mais. 130 sim. mil e no Instagram também aumentou bastante. Se eu não me engano, tem 40 mil seguidores, alguma coisa assim. Olha que E bacana. tá muito legal. E houve uma mudança assim espetacular no Caio. Ah lá, cento e 100. trinta e sete mil, né? Ó, Muito. eu quero, como eu conversei isso com a Cíntia. E Cíntia está no meu grupinho. Eu tenho um grupinho de caminhantes. Sim, Mas são as meninas, assim, nós fazemos pilates e quando estamos de férias, a gente marca de caminhar. Inclusive, Cíntia, só não marquei para caminhar ainda, embora estejamos de férias do pilates, porque eu peguei um resfriado aqui. O resfriado não, é é, uma gripe mesmo, então eu tô meio que guardando minha energia aí para os próximos dias que eu vou ter que viajar e tudo mais. Mas que bacana, viu? A gente se conhece, tá no meu grupinho lá, que, nossa, o mundo é realmente muito pequeno. Friburgo, então, né, é pequenininho demais. é, Mas muito legal. E eu tinha visto uma marcação lá com você, acho que seu irmão, que eu conheci no dia é, da inauguração do espaço, né? isso, é. Bacana, gente. Então, assim, tem publicação aqui na Rede com Sheila sobre integrados, no Henrique também. Então, assim, curtam, compartilhem, divulguem, porque é isso que a gente precisa, né? A gente precisa levar coisa boa para os quatro cantos. E por isso
que eu convidei o Henrique para falar da yoga do riso. Embora eu tenha participado de uma aula, que foi na Associação Comercial aqui de Friburgo, né? Eu fiquei Sim. curiosa, Henrique. Então, assim, para quem não te conhece ainda, se você quiser fazer uma breve apresentação sua, dos espaços que você dá aula de yoga como instrutor, falar um pouquinho sobre reflexologia também, e aí a gente entra na yoga do riso. Maravilha. Eu tô no yoga eu falo um 30, aí falei 36, depois vi que era 37, desde os meus 18, né? Eu tenho 54, então 36 anos, daqui a pouco vai para 37. Como praticante, e há 8 anos eu sou instrutor de forma profissional, né? Uhum. E a minha vida quase toda foi em Niterói, e eu estou aqui há 5 anos, né? Na pandemia veio, aí minha vida deu um cavalo de pau, né? Eu tive que entregar o estúdio que eu tinha lá em Niterói. Minha vida ficou toda online e acabei vindo para Friburgo por questões de família e acabei ficando, e aí comecei do zero aqui de novo, né? Lá já tinha começado do zero, mas já tinha, com a ajuda, com uma sorte que minha ex-mulher é psicóloga, e ela tinha montado um consultório, e tinha uma salinha a mais. Eu acabei montando um espaço, quer dizer, mal me formei, já tinha um espaço que nem todo mundo consegue, né? Mas Bacana. aí tive que me desfazer, e aí vim para Friburgo e comecei de forma online, e depois eu fui arriscando, comecei. Minha primeira academia aqui foi a Body Club, que me abriu as portas. Depois foram outras academias, e hoje eu estou na Body Club ainda, na CAF, que é aqui no centro, na Body Club do Country, né? E na Aqua Fitness, que é ali no centro, atrás do Cadima. Essas três Sim. academias, e tem há um ano eu montei um espaço aqui na Rua Portugal, no prédio da Exame, né? E eu também me formei em terapeuta de reflexologia, então montei um espaço ali que eu tenho a minha sala, que eu tenho maca, que eu dou minhas sessões de reflexologia e as aulas de yoga. Aí tem as outras salas, que tem a Gleice, que dá massoterapia, a Priscila na estética, com principalmente design de sobrancelhas, e tem a Rose, que é a psicóloga. Então, assim, é um espaço de bem-estar, né? E tô aí tocando, e o yoga do riso, ele entrou só para fechar, porque eu dava, tive um desafio de dar aula de yoga na cadeira para idosos, numa instituição lá em Niterói. Uma amiga muito querida, a Mariana Delia, ela foi a primeira que, assim, quando eu me formei, eu fazia aula com ela, e ela me abriu as portas, dei aula no espaço dela, e ela recebia muito convite, e ela me indicou. Aí eu falei assim, mas eu nunca dei aula de yoga na cadeira, né? Eu tinha assistido 2 aulas dela numa instituição que ela fazia para parkinsonianos, mas eu assisti 2 aulas. Aí eu falei assim, como é que eu vou aceitar, né? Não ter experiência? Eu falei assim, Henrique, lá é uma instituição carente, precisando de pessoas, então o que você Puder oferecer, oferecer. adapta, né? O yoga que você dá na cadeira. E aí eu fui pesquisando como é que era, e nessas minhas pesquisas eu vi um vídeo de yoga do riso. Aí aquilo me despertou, eu falei, o que que é isso, né? Aí comecei a pesquisar e vi que tinha tudo a ver. Eu introduzi o yoga do riso dentro da minha prática lá para os idosos. Aí eu usei também minha experiência que eu tenho de teatro, né? Também algumas atividades, e
e eu fui vendo que o yoga do riso era uma coisa que contagiava muito, né? E busquei, aí comecei a fazer cursos. Fiz um curso no Rio com André De Rose, Maurício Salem e Marcelo Pinto, que eram um dos ícones aqui do Yoga do Riso no Brasil. Depois fiz o com o Sandro Lobo, que é o representante no Brasil do Yoga do Riso, né? Olha. Que é ligado lá porque o Yoga do Riso é Dr. Madame Katari, que é o criador, né? É um indiano, um médico indiano, que criou em 95. E aí eu fiz a formação, depois fiz formação online, fiz formação presencial e depois fiz uma outra formação que é de líder e de formador de líder, né? E desde então eu dou as minhas aulas de yoga normal e também as sessões de yoga do riso, e o meu objetivo é levar para empresas, né? Empresas, escolas, que eu acho que Isso, gera uma integração muito grande entre as pessoas, né? isso que eu ia te perguntar. Yoga do riso tem assim o mínimo de pessoas para fazer parte de um grupo? Como que é aplicada, né? Tem uma periodicidade de aulas? É, Como o, funciona a o, prática? eu Que acho eu que fiz uma para é, você, né? o legal, assim, que eu acho que essa prática, ela pode ser numa mesma sessão, a gente chama de sessão, tá? Não, Sessão de yoga ok. do riso, aula de yoga do riso, não faz muita diferença, mas a gente costuma chamar de sessão. Mas pode ser aula, vivência, o que for, né? Desde criança a idoso pode fazer a aula, entendeu? Você chegou a fazer, você viu que ela, a natureza dessa prática, ela é abrangente. E como ela não precisa, você faz sentado e em pé, entendeu? Algumas práticas sentado, algumas práticas em pé. Não precisa de roupa especial, você pode estar com a sua roupa calça jeans, roupa de trabalho. Não, é lógico que se você tiver com uma roupa mais confortável, que a gente trabalha muito também em expansão do corpo e tal, mas isso você não vai deixar de fazer e vai fazer menos efeito Então, né? se você tiver com uma roupa de trabalho. Por isso que eu acho que funciona muito no ambiente de trabalho. Então, ela, como eu falei, não precisa, por exemplo, no yoga você precisa do tapetinho de yoga, senta no chão, né? Tem toda aquela rotina, né? Aquele ritual. No yoga do riso não tem isso. Então, isso é a grande vantagem. E pode ser o número de pessoas, Isso que eu ia perguntar. pode ser. É lógico, se for um ambiente com muita gente, o ideal é que tivesse mais de um instrutor, mais de um facilitador para ajudar. Porque aí a gente dividiria, faria algumas práticas todo mundo e outras práticas em pequenos grupos para a coisa ficar mais. Porque o legal é aquilo que você viu lá. A gente faz no geral e depois integração, olho no olho, as pessoas se interagindo o tempo todo. Então, num grupo muito grande, a gente faria isso, dividiria todo mundo num grupo, depois gira, troca, né? Nada de formar grupinhos. Formou grupinho, daqui a pouco a gente desfaz, já monta outro. Então, eu acho que num grupo de umas 20 pessoas está redondo, assim, para um instrutor, entendeu? E o mínimo o quê? Sei lá, 4 pessoas? Não tem isso. Duas pessoas, uma pessoa, se tiver um aluno, tá valendo. É lógico que, É, né? Um grupo com uma pessoa, com cinco já faz diferença, né? sim. Mas e aproveito para dizer que uma das coisas que interessante é que o yoga do riso ele
os benefícios, eles são tanto para uma risada genuína quanto uma risada forçada. Então, você pode estar rindo forçado. Que os benefícios estão sendo os mesmos, entendeu? É lógico que uma risada genuína você curte mais, né? Mas também não precisa ser. Mas também é muito difícil a pessoa, em algum momento, não rir de forma natural, né? Porque é contagiante a risada. Você ri da risada do outro, você ri da cara do outro, da cara que eu digo assim, da forma de expressar do outro, mas não tem, em momento nenhum tem aquela coisa de você fazer palhaçada, de você ridicularizar o outro, de contar piada, não tem nada disso, né? É a técnica do riso. Então você vai rir genuíno porque a técnica tá te proporcionando isso, entendeu? Porque está provocando. No caso, a Isso. técnica provoca o riso. É, E também pode surgir esse riso por conta da sensibilidade sim, mesmo, do sim, movimento, sim. e aí viaja, né? E aí você. Ó, como é o nome dele? É Caio? Caio, Caio, né? E isso. Caio tá falando aqui, ó, é muito bom, eu participei uma vez e amei. Não sei se é Caio ou se é a Cíntia que tá Não, falando, né? a Cíntia, o Caio nunca participou, porque para ele é mais difícil, né? Sim. Para ele, da condição dele, ele tem visto em relação à média dos autistas, né? Que tem essa questão É de Cíntia. dificuldade de, é, dificuldade de interação, ele até, se você entrar lá nos vídeos, ele tem uma forma de se Desenvoltura. comunicar, desenvoltura muito boa. Você fala assim, caramba, esse menino não tem problema nenhum. É lógico, o problema que a gente fala é o transtorno, Sim, né? Mas sim. hoje em dia, do jeito que está evoluindo, né? As pesquisas, a medicina, ele já melhorou muita coisa. Lógico que a sensibilidade a barulho, muita gente próximo, isso ainda é algo que é do transtorno. Aí não tem jeito, não adianta forçar. Mas, de Agora, repente, em algum Henrique, momento, ele pode vir a participar, não né? Quem sabe? é? Eu acho. Pode ser bastante interessante para todos e todas, né? Agora, Henrique, me diz uma coisa. Quais são os benefícios assim mais urgentes, né? Aqueles que se destacam mais, na verdade? Quais são assim? A Por que gente. sessões de yoga do riso? O que que vai me aquecer o corpo por conta desse frio danado que está em Vai, Friburgo? vai, Vai vai. melhorar meu mau Porque, humor por conta do frio? Como é? porque a risada gera liberação de hormônios e neurotransmissores do bem-estar. Endorfina, serotonina, dopamina, noradrenalina, ocitocina, que são hormônios e neurotransmissores que geram bem-estar, satisfação, prazer, reduz estresse, ansiedade, né? Depressão. Uau! Então, e aí, quer dizer, são coisas que daí você pode melhorar muitas outras coisas, né? Muitas dores, muitos problemas de saúde são derivados dessa tríade aí infernal que abate a humanidade, né? Ansiedade, depressão, estresse, né? Sim. Agora, E Henrique, é indicado fazer assim, tipo, uma vez por semana, duas, é, esporadicamente. O que que você indica enquanto, né, instrutor, assim? assim, se puder fazer todo dia, pelo menos uma prática de uns 15 minutos, aí você não precisa fazer uma prática com ninguém, você faz por você, entendeu? Isso aí seria o ideal, uns 15 minutos. Agora,
se você, eu tô até, uma das coisas que eu vou abrir aqui no meu espaço é uma turma de yoga do riso, né? Ai, que legal! Tô com esse pensamento aí, porque assim, a minha ideia é levar para, e também eu quero abrir tipo um clube do riso, né? Em algum espaço público, né? Eu já tenho há 2 meses, né? Eu entrei no ARP de Portas Abertas, né? Que é Uhum. uma vez por mês. Eu estou dando aula lá na ARP, essa sessão. Domingo agora teve até, né? Sim. Então, uma vez por mês, domingo, 10 horas da manhã. Mas a ideia talvez é fazer algo semanal, no, aberto ao público de forma gratuita. Isso é um dos lemas do formador, né? Que a gente monte um clube do riso aberto ao público, né? Mas aí eu quero também montar uma turma que eu possa dar uma aula 2 vezes na semana, 2 vezes na semana, entendeu? Que aí a pessoa fazendo, digamos que ela faça uma vez por semana, aí ela se estimula a fazer em casa também, entendeu? E aí, E quando. fala. Não, em relação, de repente você complementa, em relação, como você fala assim, a levar para a empresa, você acha que esse tipo de dinâmica, essa sessão é importante para a questão mesmo de pessoal, né? De como você lida com o outro nas relações. E hoje está tudo tão diferente do que era. Né? Eu Assim, acho uma ferramenta excelente para um gestor de RH. Eu acho que se um gestor de RH ver uma sessão de yoga do riso, os olhinhos dele vão chegar a brilhar, porque é tudo a ver com as dinâmicas que eles tentam proporcionar para os seus funcionários, né? Que é a questão da integração, das pessoas se conhecerem melhor, porque muitas vezes você lida com pessoas anos numa empresa, mas você não tem contato com ela, passa só um oi, e às vezes são departamentos diferentes, ou até no mesmo ambiente de trabalho, só que alguma coisa, uma chave ainda não virou, né? E às vezes o que de repente muitas vezes, às vezes numa saída à noite para tomar um chopp, alguma coisa, mas às vezes a pessoa não tem nem isso, esse tempo, né? Porque uhum. o ambiente fora do trabalho gera essa integração e que acaba funcionando dentro do trabalho. Mas aí naquele ambiente lá, do estresse, não sei o quê, cumprir meta, não sei o que hora, a pessoa não tem. Aí, de repente, numa sessão dessa, você gera uma integração, um riso abre portas, né? E aí você cria uma empatia entre as pessoas, uma interação, uma integração, que depois o ambiente de trabalho melhora muito. As pessoas vão ter uma certa intimidade, não no sentido De invasão, né? de Intimidade. invasão da privacidade, de intimidade, assim, é igual teatro, né? Quem faz teatro também tem essa coisa tem alguns pudores, algumas travas que a gente tem, que isso prejudica, às vezes, no ambiente de trabalho. Às vezes, alguma coisa que você pode falar de uma forma mais natural, você fala de uma forma formal demais, e às vezes você não consegue se comunicar direito, entendeu? Eu fiquei aqui exatamente pensando nisso, Henrique. De repente tem alguma situação ali. Tá, vamos supor, o RH contratou uma sessão, ou várias, né? E dependendo, enfim, contratou e tal. Aí fez. Os funcionários participaram daquela dinâmica. Durante o dia, teve uma situação chata lá, enfim. O chefe às vezes tem que chamar a atenção, não chamar a atenção, mas se colocar para mudança. Mas eu penso que essa sessão da yoga do riso pode levar esse puxão de orelha, vamos falar assim, de uma outra forma, de uma Sim. coisa mais.
empática, com um sorriso, Sim. porque errar é humano, mas até que ponto aquele erro pode prejudicar. Aí você foi falando, eu fui construindo essa cena na minha cabeça, entendeu? Sim. Como a coisa pode ficar mais leve, talvez, né? E isso pode ser dado de forma laboral. Você não precisa nem tirar a pessoa do. Se você puder tirar, é bom, mas às vezes por questões de horário, de falta de espaço para você, né, um ambiente adequado e tal. Como o yoga do riso não depende desse ambiente adequado, qualquer lugar com o mínimo de espaço para você abrir os braços já está valendo, faz de forma laboral. A pessoa ali no sua baia de computador, para um pouquinho, chega para trás, sentado, daqui a pouco pede para levantar. E é muito engraçado, é porque você ainda não fez. Você fez assim, num evento que foi para isso, com pessoas que não se conheciam. É excelente. Sim, Maravilha, foi. maravilha. Mas no ambiente que as pessoas se conhecem, funciona muito melhor. É Porque as mesmo. pessoas, às vezes, eu vou falar uma coisa, elas já se olham, já começam a rir. Porque algumas pessoas têm aquela integração, já tem aquela sintonia. Aí, já o outro lá que não tem muita integração, já ri daquela dupla que está rindo, entendeu? Porque tudo é feito de uma forma. Como a gente não conta piada, a gente não traz nenhuma. Ah, vamos trazer uma situação de trabalho. Não Não tem. tem enredo, não tem história, é técnica pura. Mas não é técnica pura de uma forma fria, entendeu? A gente traz as coisas que as pessoas riem sabendo que não está rindo do outro. Ela está rindo com o outro. No máximo que ela ria da risada do outro. Pô, mas rir da risada do outro, qual o problema? Não, não Né? tem. Você está rindo da risada do outro, mas não você achando a pessoa ridícula. Aquilo é contagiante. Porque a gente tem o hormônio chamado hormônio espelho, né? Que é igual bocejo. Se você começar a bocejar, naturalmente aquela pessoa que está te vendo, ela acaba bocejando também. Então a risada tem essa característica, né? Então tá todo mundo rindo, se divertindo, sem ninguém tirar sarro do outro, não tem questão de bullying, e ao mesmo tempo todo mundo tá ali numa integração, entendeu? É muito Ou, interessante. ou seja, né, eu estou aqui entendendo que é bom para qualquer idade, independente do gênero, é bom para qualquer ser humano. E se bobear, yoga do riso também é bom para os animais, hein? Eu estou até achando, porque se tiver um animal ali pela sala, né, o seu pet, enfim, seu gatinho, seu cãozinho, eu acho que eles vão se divertir também com essa situação. Eu não sei se você já deu alguma aula em que tinha participação de bichos, não Não, o sei. problema do animal aí, no caso do cachorro, ele vai ficar latindo, achando que a gente está fazendo, É, né? Ele não vai entender, ele não vai entender. Ele vai começar a latir, 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 latir. No caso do gato, vai vazar, porque ele vê essa movimentação assim, ele fica assustado. Então, já deu. eu acho que com os animais não funcionam. Eu não tenho animal, tá, Henrique? Mas eu fiquei imaginando, porque a gente vê cada coisa na internet, com as minhas amigas que conversam com os bichos, que eu já fiquei imaginando, porque tem, infelizmente, mas tem bicho também que é triste, que Não, é deprimido. mas se for uma coisa mais intimista, assim, entre o dono e o. Aí eu acho que funciona, porque ali tem uma cumplicidade e tal, o animal, Sim, né, reage de forma mais serena. Agora, num ambiente de mais gente assim, ele fica eufórico e fica assustado. latindo, 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 aí ele atrai uma atenção que dispersa o grupo, entendeu?
Tá. Eu, E eu, me diz quanto tempo é cada sessão da yoga do riso? O que é o em ideal? média, Vamos lá. o ideal é de 30 a 40 minutos, né? E agora, a gente também, né, no Yoga do Riso, a gente disponibiliza o Clube do Riso, né? E que é um grupo online que tem, que você, quem tiver interessado, manda um WhatsApp, que aí a gente adiciona, que é um grupo, são vários grupos que, né, que são criados por conta do limite de pessoas, né? Mas Enfim, aí todos os facilitadores, os instrutores estão nesses grupos e eles fazem uma sessão, ou uma sessão por semana, ou uma sessão por dia. Normalmente cada um tem um horário durante a semana, né? E aí ele vai disponibilizar um link que a gente faz pelo Zoom, e aí ele bota lá no grupo, aí na hora X, lá, sei lá, 8 horas da manhã, você clica lá, aí entra lá no seu celular, no seu computador, e faz o online. E assim, você pode, de repente, nem, se você inicialmente estiver constrangido, pode até deixar o seu vídeo fechado e aproveita. Mas eu acho que depois, você pode até fazer uma fechada, mas daqui a pouco você está. é, O ideal é que você faça, tenha essa interação, né? Mas tem gente que às vezes não prefere não abrir o vídeo, vai fazer da mesma forma, entendeu? E nossa, aí faz lá, às vezes, aí tem sessões que é 10 minutos, tem sessão que é 15 minutos, tem sessões que é meia hora, tem sessões que é 40 minutos. tá. Então, assim, tem 6 horas da manhã, 8 horas, 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, 9 horas da noite. São vários. E assim, não se preocupe que ali o foco é só botar os links, não tem mensagem, vídeo, autoajuda, não tem nada disso. É focado só na informação, Eu na vou pedir postagem para de você vídeos. eu vou pedir para você me colocar aí, pessoal, e manda mensagem pelo Instagram para ele, porque ele é super ligado no Instagram. Então, quem ficou interessado, ou pode me pedir um contato, enfim, quem está por aqui pelo Manda na lá rede no ou direct, né? procura, né? Moraes Henrique, não é isso? Moraes Moraes.henrique. ponto Henrique, pode mandar lá no direct, É, no celular. manda para a gente participar. Então, eu quero participar desse grupo e vou falar com você para você me incluir. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que algumas pessoas de Friburgo eu acho que ainda não sabem é que você também é jornalista e ator. E aí eu achei incrível, né? Porque a gente conversando, cara, eu adoro yoga, faço yoga desde novinha também, enfim, tem uma relação bem bacana, assim, com yoga, embora esteja extremamente enferrujada, mas tá tudo bem, eu faço dentro das minhas limitações. E aí, jornalista como eu, também, né, ator. Isso ajuda na preparação do ator? Yoga do riso? Você já conseguiu aplicar isso? Ou tem vontade? Como é? É, eu acho que pode funcionar muito bem. Eu, eu introduzi isso com algumas pessoas que eu fiz teatro já tem algum tempo, estou um pouco parado, né? Depois que eu vim aqui para Friburgo. E, e aí, assim, depois eu não introduzo, ainda não introduzi de forma plena, porque quando eu fiz a formação de yoga do riso, eu já estava meio afastado do teatro, mas eu tenho muita vontade de levar isso para o teatro. Aliás, o yoga do riso, não só o yoga do riso, como o yoga como um todo, ele pode funcionar para atletas, né? Para
pessoas que têm esse trabalho mega estressante, né? Até para o jornalista mesmo, né? Então Sim, pode ser sim. uma excelente ferramenta, né? Para as pessoas quebrarem essa questão, reduzir um pouco a ansiedade, ter uma vida um pouco mais leve, né? E melhorar o foco, a atenção, né? E produtividade. Acho muito interessante. E aqui eu tem um grupo de teatro amador que eu acabei entrando como assistente de direção. Foi até uma experiência bacana que eu só tive experiência no palco e não né, por trás, né? Foi uma experiência bem bacana que eu ajudei alguns atores a melhorar na cena, né? Na fala, na desenvoltura e também em cenas também orientando posicionamento. E eu introduzi pelo menos para dois atores que estavam mais travados, eu fiz algumas técnicas de não só de yoga do riso, mas pranayamas, que são aqueles respiratórios do yoga, para ajudar eles a ter um melhor desempenho. E funcionou bastante. Então, vale muito, né, para essas pessoas, né? Muito Eu, bacana. eu infelizmente não usei para mim, porque quando eu comecei fiz a formação, eu já não estava atuando mais, mas eu tenho até o desejo de voltar a atuar, então funciona bem. Acho que funciona bem, que inclusive aquece as cordas vocais, né? Melhora as sessões de benefícios orgânicos também, né? O yoga do riso, as técnicas do riso melhoram problemas de garganta, problemas respiratórios, né? E como eu tenho a forma, porque assim, para ser instrutor de yoga do riso, instrutor, né, facilitador, não precisa ter formação em yoga. Você faz a formação de yoga do riso, pode ser qualquer pessoa, né? Passa por aquele período lá de formação. Mas eu acho que quem é instrutor de yoga ajuda muito, porque muitas técnicas que são até de respiratórios pranayamas do yoga, eu faço uma adaptação, porque assim, as técnicas do riso têm as técnicas padrão, mas você tem uma liberdade de criar uma nova técnica, entendeu? Desde que aquilo termine numa risada, né? Então, isso facilita você criar a sua própria sessão, lógico, respeitando aquele padrão que foi ensinado, entendeu? Mas Sim. eu trouxe muita técnica do yoga da minha formação e também do teatro também, que funciona muito para dentro das sessões de yoga do riso. Porque como a intenção é essa questão da desinibição, da quebra do gelo, da integração, muita coisa funciona, entendeu? Então, eu uso. É aquilo, né? O acúmulo de conhecimento nunca é demais, né? Então, a gente. E uma coisa vai somando a outra, né? Então, assim, incrível. Ai, olha, gente, eu participei uma vez. Fiquem ligados e ligadas aí nas redes sociais do Henrique, lá do Integrados, porque sempre que ele vai dar uma sessão, oferecer uma sessão, ele divulga. Então, nós podemos ir atrás aí para poder conhecer e quem sabe ele faz consegue montar uma nova turma, né? Consegue montar uma turma, vai ser super bacana. Essa questão do clube, embora tenha esse online, quem sabe acontece aqui presencial em Friburgo. Então, assim, eu já estou ligada nas redes sociais do Henrique, lá do Espaço Integrados. Então, fica o convite aí para todo mundo também. E quem sabe a gente se encontrar, né? Qualquer dia aí em uma sessão da Yoga do Riso. Eu vou adorar fazer de novo.
Eu falei para você, né, que eu tenho dificuldade para É. sorrir, não tanto, mas assim, para gargalhar. Também porque eu tenho um dentinho, então eu acho que isso me bloqueou muito por uma questão estética. Eu usei aparelho durante 7 anos e o dente voltou mais do que era. E hoje eu tenho muito problema de enxaqueca, então não posso usar aparelho de novo. Quer dizer, posso, mas vou sentir dores horrorosas, enfim. Aprendi a conviver com esse dentinho, mas ele me bloqueia um pouco para eu ficar mais à vontade e tal. Eu comentei isso com você e agora estou confessando aqui, né, na live aqui. Mas é isso. Então eu também, por conta de teatro, me coloco sempre nessa posição de não, eu vou tentar, eu quero fazer, deixa eu me sentir ridícula, não tô nem aí e vou experimentar. Eu não deixo de experimentar também por conta disso. Ah, Henrique, adorei. Eu estava doida para saber um pouco mais, né? Porque na sessão a gente vive mais, né, a experiência do que conhece de fato esses caminhos. E adorei, Thaís, né? Estarei aí acompanhando e conte comigo sempre para divulgar. Na Rede com Sheila, sempre divulgando aí o que você inventar nesse sentido aí da yoga do riso. Tá bom, Vamos, querido? vamos fazer uma técnicazinha só para não deixar as Vamos. pessoas com água na boca? Dá tempo, a gente tem 10 Tá. minutinhos para a live não cair. Seguinte, normalmente quando a gente faz uma sessão, a gente faz todas umas técnicas antes de chegar na risada, né? Porque a gente. Uma das coisas que é sempre feita na sequência, a gente faz uma técnica, aí faz uma respiração para recuperar. Porque não dá para rir. É porque as pessoas não têm ideia. Se você passar, rir mais de 30 segundos, você já não está aguentando mais. Então é complicado. Então, até para a gente conseguir fazer durante esse tempo todo, a gente prepara, a gente aquece as cordas vocais, a gente faz alguns exercícios de equilíbrio, de expansão, de aquecimento, né? E aí vai num crescente. Até para a pessoa não, de cara, assim, vamos, aí as pessoas às vezes ficam muito inibida. Então a gente vai num crescente. Quando você vê, você já está fazendo a técnica do riso. E eu gosto muito dessa coisa mais orgânica, do que aquela coisa muito de lúdica, de besteira. O lúdico, ele vem num depois, vem num crescente, entendeu? Então a gente vai fazer uma técnica já aqui, técnica de riso, mas é importante as pessoas saberem que a gente já não começa assim de estanque, entendeu? A gente vai num crescente, aí quando vê ela começa a rir, às vezes já começa a rir de forma espontânea. Mas se não for espontânea, não tem problema, que a coisa vai ter o benefício da mesma forma. Então é o seguinte, uma técnica muito simples que a gente vai fazer, que é assim, ó, vai inspirar, levando as mãos nos ombros, e vai soltar, ó. Tá bom? Vamos lá. Inspira. 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 Muito bem. Inspira, leva e solta. Mais uma vez, inspira. Muito bem. A gente pode fazer só mais uma aqui, que é aquela que é o que a gente chama de riso das vogais. A gente vai fazer assim, ó. Vai inspirar assim, ó. Ha, 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 ha. He, 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 he. Ri, 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 ri. Ho, 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 ho.
Ok? Vai. Então vamos lá. Inspira aí. Inspira, inspira. Ah, muito bem, muito bem. Que eu tive que Então, segurar assim, minha... você, você, aqui, assim, no que a gente demonstrou aqui, parece uma coisa assim, dependendo da pessoa que for ver, vai ser, mas isso aí é um negócio bobo, isso Não. aí não é porque, assim, a gente, como eu falei, a gente vai num crescente e aí a gente faz, e aí eu faço de uma forma muito mais expansiva, e aí a galera já tá. Muitas coisas que a gente faz já rolou riso, já teve coisas que gerou riso. Então eu vou muito num crescente, e quando já chega nessa parte, já tá. A coisa tá bem, bem evoluída, entendeu? E, Ó, e, as mãos até esquentaram. Rapidinho. Ó, que é, legal, que legal. Muito gera muita coisa. E eu, como eu faço também alguns pranayamas, exercícios respiratórios antes, aí a gente vai naquele crescente e é muito legal. Tem um muito bom. também que é bem, bem interessante, que é assim, ó. A gente tapa os ouvidos, inspira, fecha a boca como se estivesse fechando a boca com ar e faz a risada de boca fechada, que é assim, ó, e tampando os ouvidos, que é assim, ó. Ai, minha tosse. Inspira, Ai, que delícia, inspira. Henrique. Muito bom, Henrique. Ó, vamos finalizando aqui, porque senão pode cair. Eu quero salvar essa live. Se tudo der certo, ela ficará salva e depois eu levo lá para o YouTube e o áudio eu levo lá para o Spotify. Aí depois eu te passo os links dando tudo Maravilha, certo, tá? maravilha. Adorei, gente. Eu quero Gratidão. muito agradecer a oportunidade, né? Muito bom. E é muito importante quando alguém se interessa em divulgar o yoga do riso, que eu acho que é uma coisa que é muito, muito nova ainda. Muitas pessoas ainda. O que é isso? Como é que é? Então, eu acho que cada vez, quanto mais se divulgar, isso é importante. E volta a falar, quem se interessar, eu posso botar lá no Clube do Riso e fiquem ligados que logo, logo eu vou abrir uma turma Maravilha. e também acompanhem que vai ter as sessões gratuitas. Eu, às vezes, participo de alguns eventos gratuitos na cidade. Ano passado mesmo eu fiz uns 6 ou 7 eventos em setembro, no mês do Setembro Amarelo contra o suicídio. A subsecretaria de saúde aqui me contratou e eu fiz várias sessões, então logo, logo vai ter várias coisas aí gratuitas também na cidade, tá bom? Tá bom. Um beijo, querido. Vou tentar salvar agora a nossa live e depois eu te mando os links, tá bom? Ótimo. Beijo, Um beijo. tchau, Tchau, tchau. tchau. Todo mundo que ficou por aqui, depois é só curtir, compartilhar, sair É. espalhando o que interessa pra gente, E qualquer tá? coisa procure lá nas redes, né? Nas E suas, nas minhas, isso, tá exatamente. bom? É fácil achar, nos achar, é muito fácil. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.